o que significa ter um olho bom? Nosso versículo inicial se encontra no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 22, Nova Versão Internacional. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Que maravilha! Glória a Deus. Igreja gloriosa do Senhor, povo abençoado, selados com o Santíssimo Espírito prometido por Deus, mais do que vencedores em todas as circunstâncias. Igreja sem ruga e sem mácula, perfeitos em Cristo. Meus amados irmãos, hoje nós vamos dar continuidade à nossa linha de raciocínio dos 2 estudos anteriores, onde nós falamos a respeito da salvação da mente, e falamos a respeito também da mente de Cristo manifestada em nossa mente, que na verdade é uma consequência, A manifestação da mente de Cristo em nossa mente é uma consequência da salvação da nossa mente. E nós já vimos que salvação da mente e salvação eterna são coisas distintas. As pessoas confundem muito isso, Pensam que você ouvir o Evangelho e receber a palavra no seu coração, receber a revelação, etc., isso traz a vida eterna. Não. O que trouxe a vida eterna foi a morte e a ressurreição de Jesus e, consequentemente, a sua vinda no ano 70, onde o seu reino veio e todas as promessas então se manifestaram e se tornaram uma realidade. Nós nascemos já num período posterior a tudo isso, posterior à consumação de todas as coisas. Por isso aqui nós afirmamos categoricamente que já nascemos no reino de Deus, ou seja, o nosso espírito já está ligado ao reino, ao paraíso. Nós estamos vivendo um momento de vida terrena aqui, vivendo em um corpo de carne, com a nossa alma vivendo aqui, juntamente com o nosso espírito, e o nosso espírito, então, está ligado ao paraíso. Por quê? Porque Jesus, ele reconciliou todas as coisas. Havia, antes da cruz, a separação, havia o divórcio entre Deus e a sua criação e os seus filhos, por causa do pecado do primeiro homem. Jesus aniquilou o pecado, como está escrito em Hebreus, capítulo 9, versículo 26. Ou seja, ele acabou com as consequências eternas do pecado. Entende? Aniquilar o pecado não é que não hajam mais obras más. Alguns têm isso, vocês falam que o Senhor aniquilou o pecado, mas o pecado existe no mundo. Veja, dizer que o pecado foi aniquilado não é dizer que não existam mais obras más. Veja, amados, as obras más existem por causa da natureza humana. Quando dizemos que o pecado foi aniquilado, e veja, não somos nós que dizemos, é a palavra. Eu vou repetir, Hebreus capítulo 9, versículo 26. O Senhor, por sua morte, aniquilou o pecado. Ele tornou o pecado obsoleto. Aniquilar no grego é ateteses, Então é tornar obsoleto, sem efeito. Ou seja, as obras más que os homens fazem, elas não trazem efeito eterno para os filhos de Deus. Os que não são filhos, os que não foram eleitos por Deus desde antes da fundação do mundo, esses já estão condenados, porque a sentença já foi dada. Aliás, antes mesmo da cruz, Jesus disse, aquele que crê tem a vida eterna, e o que não crê já está condenado. Não foi o que Jesus falou? Ele nem disse será. Veja que Jesus estava antes da cruz, antes da vinda do reino, antes do juízo, que foi no ano 70 depois de Cristo. Mas mesmo antes, ele já disse, já estão condenados. E é uma realidade já manifesta em nosso tempo, porque estamos depois da consumação de todas as coisas. Então, no juízo final, o Senhor chamou os seus para a vida eterna, por isso que nós já nascemos com a vida eterna, e já sentenciou a semente má. Ou seja, eles foram sentenciados à destruição eterna. A palavra perdição no grego é destruição. Então, eterna perdição, como a palavra fala, esse termo significa o quê? Uma destruição eterna. Ou seja, não tem volta. Não há chance para quem não é da salvação. Entende? Então, nós, abençoados, já nascemos com todas essas bênçãos. Então, com a vida eterna, já com o nosso espírito ligado ao reino de Deus. Então, a pregação do Evangelho não é uma questão de você obter vida eterna. Isso Deus já te deu.
Entende? Porque você é eleito, eleita dele. Você está aí assistindo essa palavra, você está com o seu coração feliz de receber essa palavra porque você é filho de Deus. Uma das principais características dos filhos de Deus é amar a palavra, entende? É amar e permanecer nela. Entende? O eleito, a eleita de Deus, ele permanece. Uma vez que a revelação acontece em sua vida, ele não regride, ele só cresce, ele só evolui, ele só melhora. A sua mente fica cada vez mais iluminada. Né? Paulo fala isso, né? Nós vamos sendo transformados de glória em glória, iluminados de glória em glória. A nossa mente vai sendo iluminada. E veja, isso é ter um olho bom. Já vamos chegar lá. Tá? Então veja, a pregação do Evangelho visa salvar então o entendimento dos filhos de Deus. Daqueles que já têm a vida eterna, mas estão perdidos em conceitos humanos. Seja o ateísmo, seja cristianismo. Ô, irmão Cristiano, você coloca o cristianismo no mesmo balaio? Sim, porque cristianismo, gente, no final das contas é religião também. E a religião, seja ela qual for, seja qual for o ismo, ela é mundana. A religião, ela não nasceu no coração de Deus. Entende? A religião é algo humano. É uma tentativa do homem de encontrar Deus, de entender Deus. Entende? Então, religião é o homem tentando achar Deus. E o evangelho é o quê? Foi Deus que buscou e encontrou o homem, no caso, os seus filhos, né? Porque Jesus disse, eu vim salvar o meu povo dos seus pecados. Ou seja, aquele que ele mesmo elegeu antes da fundação do mundo. Então, nós pregamos aqui hoje, não para trazer vida eterna para ninguém, porque isso Jesus já concedeu, mas pregamos para que o entendimento do povo de Deus seja salvo desses conceitos, como eu disse, ateísmo, islamismo, hinduísmo, cristianismo, todos esses ismos, candomblé, umbanda, espiritismo e por aí vai. Tudo isso tem origem na carne, é origem humana. Esses conceitos não vêm de Deus, não vêm da revelação da sua palavra. Então, quem está vivendo nesses conceitos, mesmo sendo um filho, uma filha de Deus, que foi eleito antes da fundação do mundo, mas está com um véu religioso nos seus olhos, a pessoa está ali enganada. Então, há muitos filhos de Deus, amados, espalhados em diversas religiões hoje. E esses filhos precisam da graça. Eles precisam da iluminação dos seus olhos. Ou seja, eles precisam ter olhos bons. Amados, quando o Senhor Deus, pela sua infinita misericórdia, permitiu que nós enxergássemos a revelação da sua graça, Ele nos deu olhos bons. Entende? Olhos bons são olhos iluminados pela verdade. Quando Jesus disse aqui, os seus olhos são a candeia do corpo, a candeia é a lâmpada, né? Então ele está dizendo o seguinte, olha, os seus olhos são a lâmpada, ou as lâmpadas, né, do corpo. Então, se os seus olhos têm luz, todo o teu corpo tem luz. Amados, veja, o nosso chamado como filhos de Deus é termos e sermos a luz para esse mundo. Mas você só vai conseguir iluminar o mundo se você andar na verdade do Evangelho. Amado, vamos lá. Por que as chamadas igrejas não impactam o mundo de verdade? Por que entra século, sai século, entra década, sai década, entra ano, sai ano e o mundo continua no mesmo ritmo carnal? Porque as chamadas igrejas não impactam. As chamadas igrejas se tornaram, na verdade, um clubinho social, onde eles vivem cada um na sua doutrina, fechadinhos ali em quatro paredes, né, dentro de um condomínio de fé, entre aspas, tá? E não impactam a vida. Na verdade, na maioria das vezes, eles se separam. Agora eu aceitei Jesus, entre aspas, nessa bobagem de aceitar Jesus, né? Eu aceitei Jesus, agora eu vou me separar do mundo, eu vou andar só com os meus irmãos da igreja X, né? O amigo vem e chama ele para jogar um futebol. Não, futebol é pecado, esse negócio de futebol aí não é de Deus, porque isso, porque aquilo. É justamente lá no futebol que ele tem que estar iluminando aquilo ali. Vocês estão entendendo? Mas o crente, entre aspas, se separa
Não, porque agora é pecado, não posso mais ver ali, não posso mais andar acolá, não... sabe? Então eles ficam dentro de 4 paredes denominacionais, longe do mundo. Amados, a igreja tem que estar no mundo. Veja, eu não estou dizendo que a igreja tem que praticar o que o mundo pratica. Eu estou dizendo que a igreja verdadeira, não estou falando de denominação, não estou falando de prédio construído por mãos humanas, eu estou falando da igreja de Jesus. A igreja de Jesus são pessoas, não são tijolos colocados em uma construção. Nós, as pessoas, é que somos a igreja, tá? Então a igreja verdadeira tem que estar no mundo para impactar o mundo. Mas, repito, a igreja, chamada igreja hoje, que na verdade são denominações religiosas, eu pergunto, eles impactam o mundo? Não. Por que não? Porque os seus olhos não são bons. Entende? Não há evangelho ali. Então é aquela coisa, a pessoa só vai para a igreja atrás de bens materiais. Ah, eu vou fazer a campanha para conseguir a vitória, porque estou precisando aqui de uma bênção, né? Ou eu vou lá porque é um clube social, né? Eu vou lá que eu gosto de estar com as pessoas e tudo mais. Ou vai porque acha que aquelas cerimônias vão trazer salvação. Vocês entendem? Existem vários tipos de pensamento, mas nenhum pensamento é de viver o evangelho e impactar o mundo com a verdade de Deus. Impactar o mundo com a revelação do evangelho. Impactar o mundo com boas obras. Gente, o mundo precisa das boas obras. A palavra diz na carta aos Efésios que o Senhor preparou as boas obras de antemão para que nós andássemos nelas. E as pessoas pensam que boas obras é você ser religioso. As pessoas pensam que boas obras é você ir para a chamada igreja, frequentar um templo, fazer campanha, passa óleo na cabeça e come cerimônia e sacrifica daqui e dali. Ah, estou fazendo boas obras. Não, gente. Boas obras é fazer o bem. Boas obras é ser honesto. Ah, mas irmão Cristiano, na minha empresa ali tem muita desonestidade, as pessoas desviam verbas, as pessoas fazem isso e aquilo, mas você é a diferença ali dentro. Entende? Porque você é luz. Então você vai fazer a diferença na empresa que você trabalha, na escola onde você estuda, seja qual for o ambiente que você esteja, na vizinhança, no condomínio, você é a diferença. Porque você já teve seus olhos iluminados pela revelação da graça. Então os seus olhos são bons. Então o que falta é isso. As pessoas têm rótulos de crentes, frequentam templos construídos por mãos humanas, mas elas não impactam o mundo. Porque elas estão com um rótulo religioso, mas boa parte, para não dizer a maioria, é desonesto, é picareta. Entende? É falso, é mentiroso, rouba, desvia. Mas o rótulo de crente está lá na testa, né? Entende? Não, o mundo não precisa disso. Pessoas com rótulo de crente. O mundo precisa de pessoas que vivam o evangelho, que façam as boas obras, que sejam a diferença. Então é isso que eu costumo dizer. Hoje aqui estamos plantando a revelação da graça no mundo. As sementes, né, da revelação. E com certeza no futuro as próximas gerações vão colher isso. Com certeza o Espírito Santo de Deus vai utilizar essas sementes que Ele mesmo através de nós está plantando hoje para no futuro as pessoas viverem ainda mais a graça e impactarem muito mais o mundo. A melhoria do mundo passa pelo conhecimento da graça. Porque o conhecimento do evangelho ilumina os olhos. E aí o corpo tem luz. Perceberam? Só que o sistema mundano religioso não ilumina nada porque os olhos não são bons. Então o que as pessoas precisam na religião é salvação da mente, como vimos semana retrasada, para que a mente de Cristo se manifeste, como vimos na semana passada, e hoje seguimos então um raciocínio. A importância de você conhecer a verdade, o evangelho, ter a mente de Cristo. Gente, ter a mente de Cristo, como vimos na semana passada, é pensar como Cristo pensa. É pensar em linha com o seu verdadeiro evangelho. Jamais o Senhor Jesus pensaria fora do seu evangelho. Entende? Então, pensar como Jesus pensa é pensar de acordo com a graça. Isso é ter bons olhos. É o nosso chamado. Ter bons olhos.
Então, hoje falaremos desse efeito prático da salvação da mente, que é a iluminação dos olhos, é ter olhos bons para que possamos ser luz. Vamos ver então o que é, vamos constatar, né? O que é ter um olho bom? Vamos ver aqui primeiro em Efésios capítulo 1, versículos do 11 ao 19. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade. Não é a sua, a minha, a nossa vontade. O Senhor nos elegeu pela vontade dele e predestinou os seus filhos. 12. A fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Olha o teu chamado. É louvar a glória de Deus. Como você vai fazer isso sendo religioso? Na religião, o homem se autoglorifica. Como já explicamos muitas vezes aqui, gente, a religião opera por meio do eu. Eu fiz, eu aconteci. Eu sacrifiquei, eu frequentei o templo, eu fiz o jejum, eu paguei o preço. Tudo eu. Entende? A religião trabalha em função da suposta capacidade do homem. Então, ninguém na religião glorifica a Deus de verdade. Você vai glorificar a Deus se você tiver os seus olhos iluminados pela graça. Porque na graça você entende que tudo que você tem espiritualmente e tudo que você é veio 100% de Deus. Ele te escolheu, ele abriu seu entendimento, ele te salvou tanto em relação à vida eterna como salvou a sua mente, abriu seu entendimento. Foi ele que abriu seu coração, o meu, o nosso, para o evangelho. Então tudo foi feito pela vontade dele. A palavra diz, né? Tudo foi feito por ele e para ele. Então nós fomos eleitos, dentre outras coisas, para sermos o louvor da sua glória. 13. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, salvação da mente, né? Vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. 14. Que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. 15 e 16. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Olha o que Paulo está dizendo, eu oro por vocês. Eu soube que vocês são amorosos, que vocês de fato vivem a fé cristã. Vocês não são religiosos, vocês são amorosos, vocês têm amor por todos os santos, vocês são uma igreja diferenciada por isso. Então eu oro por vocês, eu menciono vocês nas minhas orações. Que coisa linda, né? Agora veja o que Paulo pedia. 17. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação. Pegou? Espírito de sabedoria e de revelação. O que é revelar? A palavra revelar literalmente significa retirar o véu. Então, na figura que o apóstolo Paulo utiliza, o véu sempre é um impedimento aos olhos. Porque, veja, o véu utilizado era aquela túnica que cobria toda a cabeça. Então, Paulo, por exemplo, diz que a religião judaica, a religião fundamentada na lei de Moisés, era um véu, né? E Paulo fala, quando o véu é retirado, então a pessoa se converte ao Senhor. Ou ao contrário, né? Quando a pessoa se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ou seja, aquilo que impedia os olhos de enxergar é retirado. Então, revelação é isso. É você ter na sua cabeça um véu. Consequentemente, se ele está sobre toda a sua cabeça, ele está cobrindo os seus olhos, logo os seus olhos não enxergam. Se os seus olhos não enxergam, então os seus olhos não são bons. Então, abençoados, antes de nós conhecermos a graça, os nossos olhos não eram bons. Nós achávamos que os nossos olhos eram bons, mas não eram. Porque nós vivíamos envolvidos em pensamentos humanos.
em teologias e raciocínios que vêm do coração do homem, não de Deus. Então eu, particularmente, contando desde a minha tenra infância, passei 20 anos na religião, pagando o preço, entre aspas, né? Sacrificando para lá e para cá. Eu fui professor de escola bíblica dominical com 15 para 16 anos, vivia dando aula, estudando e lendo para lá e para cá, só que eu não entendia nada porque os meus olhos não eram bons. Entende? Os olhos passam a ser bons e nós passamos então a ser luz quando eles são iluminados, quando há espírito de sabedoria e de revelação. Agora veja, no pleno conhecimento dele. Então a nossa busca aqui em estudar o Evangelho da Graça é justamente alcançarmos o pleno conhecimento dele, para que tenhamos em nossos olhos sempre o espírito de sabedoria e de revelação, ou seja, que nunca tenhamos um véu cobrindo os nossos olhos, para que eles sejam sempre bons, para que o nosso corpo tenha luz. Se o seu olho é bom, o seu corpo tem luz. Não foi o Cristiano que falou isso, foi o próprio Jesus manifestado em carne, o próprio Deus. Olha o 18. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Percebeu o que é um olho bom? Jesus falou, os olhos de vocês são as lâmpadas do corpo de vocês. A candeia era a lâmpada da época, né? Então seus olhos são as candeias, as lâmpadas do corpo de vocês. Se os seus olhos forem bons, ou seja, em outras palavras, se os seus olhos têm luz, todo o seu corpo terá luz. Está entendendo o que é ter um olho bom? É um olho iluminado. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Eu oro para que os olhos de vocês, Efésios, sejam bons olhos, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, 19. E a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Percebe o que um olho iluminado tem de precioso? É conhecer a sua herança, o seu chamado, conhecer a atuação do poder de Deus. Ou seja, é conhecer o que Deus já fez por nós. Não é o que ele fará, é o que ele já fez. Porque a graça, gente, é isso. É você compreender o que Deus já nos deu gratuitamente, como vimos nos estudos passados. A revelação da graça é isso, é você entender a gratuidade do que Deus fez. Deus não exigiu nada para que nós tivéssemos a vida eterna. Ele não exigiu nada para que nos desse o seu Espírito. Ele não exigiu nada para que nós fôssemos os seus filhos. Foi o amor dele que fez tudo isso. Ele entregou 100% pela graça. E ele agora ilumina os nossos olhos com o seu Evangelho para que os nossos olhos sejam bons. Se os olhos são bons, ou seja, se nós temos iluminação na mente, se temos, portanto, a mente de Cristo manifestada em nossa mente, significa que os nossos olhos são bons e nós temos iluminação em nosso corpo, em nossa vida. Essa iluminação, essa retirada dos véus religiosos, só acontece por meio da revelação da graça. Por isso eu digo, na religião não se prega a graça. Eles dizem que pregam a graça, mas tudo eles colocam nas mãos dos homens. Então o homem é salvo porque ele faz obras, o homem é abençoado porque ele faz campanha, tudo é o homem. Mas a revelação da graça revela o contrário, né? Ela retira esses pensamentos humanos e nos faz entender que tudo foi Deus quem fez. Logo, a glória é 100% dele. É o que Paulo fala, né? Somos salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então a religião vive se fundamentando na glorificação do homem. Mas aqui não, aqui nós glorificamos unicamente Deus. Porque a graça nos revelou isso. Nós nunca conseguiríamos alcançar nada em termos espirituais se não fosse o amor e a graça de Deus em nossas vidas. Então a revelação da graça faz isso, ela ilumina os nossos olhos e torna os nossos olhos bons olhos. Veja o que Paulo fala aos Colossenses, capítulo 1,
Do 6 ao 9, vamos relembrar, né? Nós lemos esse trecho também semana passada, vamos relembrar aqui. Por todo o mundo este evangelho vai frutificando e crescendo, o evangelho da graça, né? Paulo pregava o evangelho da graça. Como também ocorre entre vocês, desde o dia, vejam só, em que o ouviram, ou seja, desde que ouviram o evangelho verdadeiro da graça, e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Então eles ouviram, mas não só ouviram, né? Eles entenderam o evangelho da graça. Eles entenderam a graça de Deus. Então os olhos dos colossenses estavam ficando bons. Irmão, por que você diz estavam ficando? Porque é um processo, né, gente? Quando o seu olho é iluminado pela graça, num primeiro momento, existe aquele estalo, que eu chamo entre aspas, né? Existe aquela sensação repentina de que a palavra é a verdade. Poxa, eu gostei dessa palavra. Essa palavra aqueceu meu coração. Só que existe todo um processo de aprendizagem, entende? De crescimento, de estudo, para que a sua fé evolua. Entende? A fé, ela tem aquele processo inicial, né? Quando há revelação, quando os seus olhos são iluminados, então existe aquele primeiro momento da revelação que você entende a graça, mas vai ter todo um processo na tua vida para você aprender os detalhes do evangelho. É o que nós fazemos aqui, estudamos constantemente para buscarmos isto. Então os colossenses haviam alcançado isso. Eles ouviram a graça e entenderam a graça. E nós estamos aqui também buscando entender a graça em toda a sua verdade, como está escrito aqui. 7 e 8. Vocês o aprenderam, no caso do Evangelho, né, de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Que coisa linda, né? Veja o 9 agora. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês. É lindo isso, né? Esse conceito de orar um pelo outro. Em algum momento Paulo fala, orem por mim. O Paulo pede, né, que as igrejas orassem por ele. Ele fala, orem por mim para que a palavra corra, etc. E eu oro por vocês. Isso é um conceito maravilhoso, né? Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento. Olha só, gente. Pleno conhecimento. Percebe a preocupação do apóstolo? É conhecer, conhecimento, revelação, entendimento. É conhecer a graça em toda a sua sabedoria. Entende? Em toda a sua verdade, no caso, né? É isso que Deus quer do seu povo. Que o povo dele seja cheio do pleno conhecimento da verdade de Deus, com toda a sabedoria e inteligência espiritual. Perceberam? Isso é ter um olho iluminado. É ter a salvação da mente, como vimos na semana retrasada. Consequentemente, é ter a mente de Cristo manifestada em nossa mente. Então nós passamos a pensar como Cristo pensa. Isso em termos de palavra, né? Em termos de evangelho. A mente de Cristo é o evangelho da graça. Entende? Então você passa a pensar de acordo com a nova aliança. Você abandona religiosidades, você abandona o antigo pacto, você abandona a carnalidade, pensamentos carnais, inclusive os pensamentos, como eu falei agora há pouco, né? Pensamentos religiosos que vêm da carne. Tudo isso cai por terra na sua vida porque os seus olhos foram iluminados. A mente de Cristo foi manifestada, foi ativada, entre aspas, como costumamos dizer aqui, né? Foi ativada em sua mente. Então a sua mente foi salva pelo Evangelho, a mente de Cristo se manifestou e os seus olhos então foram iluminados. Qual é a consequência do olho iluminado? É o corpo ter luz. Agora, por outro lado, se o seu olho não é iluminado, ou seja, se os seus pensamentos são carnais, e quando eu falo de carnais, eu não me refiro apenas às obras más da carne, eu me refiro ao pensamento religioso, seja ele qual for, não importa o segmento. É claro que as religiões elas são diferentes em relação aos conceitos delas, né? Elas são diferentes em relação aos seus princípios. Mas religião é tudo farinha do mesmo pacote.
A diferença é conceitual, mas no final das contas, tudo vem do coração do homem, não de Deus. Repito, por isso que as religiões se fecham nas suas quatro paredes e não impactam o mundo de verdade. Porque para você iluminar o mundo, você tem que ter luz. Para você ter luz, como Jesus disse, os seus olhos têm que ser bons. Os seus olhos têm que ser lâmpadas. Ou seja, tem que haver luz nos olhos. Agora, sem o verdadeiro evangelho, nunca vai haver luz nos olhos. Então as pessoas vão ser religiosas ao invés de serem a luz do mundo. Elas vão fazer obras religiosas no lugar de fazer boas obras para o mundo. E muitas vezes, claro que não são todos, mas uma boa parte, talvez a maioria, vive até numa hipocrisia. Porque a vida daquela pessoa não é exatamente aquilo que ela demonstra. Então a pessoa tem aquela postura religiosa. Quem olha de fora, olha aquela pessoa, só anda alinhado, gravatinha, Bíblia debaixo do braço, isso e aquilo. Mas os bastidores da vida, percebe? É o que mais tem por aí. Repito, claro que não são todos, mas eu creio que seja a maioria. Os bastidores é que mostra quem são. Não há luz, só há religiosidade. E Deus não quer isso do seu povo. Deus quer que sejamos luz, tanto para a sociedade quanto nos bastidores. Então, se você não tem iluminação, e a iluminação vem pelo Evangelho da Graça, você não pode iluminar. Por isso que a religião, repito, não ilumina o mundo, não transforma, não impacta, porque só tem trevas. Olha o que Jesus falou aqui no contexto do versículo inicial. Vamos ler de novo. Mateus 6, 22 e o 23. Observe. Os olhos são a candeia do corpo. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. 23. Por outro lado, se os seus olhos forem maus, ou seja, se não houver luz neles, porque nós já aprendemos que o olho bom é o olho que tem luz, é o olho que é uma lâmpada, uma candeia, no caso, no contexto histórico aqui, O olho que é uma candeia, que é uma lâmpada, este é um olho bom. Agora, o que não tem luz, ele é um olho mau. Mas, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Olha o que Jesus falou. Na época de Jesus, ter o olho bom é ouvir o que Jesus falava. Os judeus que ouviam a mensagem de Jesus, eles tinham olhos bons. Em nosso contexto histórico, temporal, portanto, ter o olho bom é ter o Evangelho da Graça em sua mente. É entender que tudo foi dado gratuitamente por Deus. É entender que você não depende de você para ter nada espiritualmente. Deus já te deu tudo pela graça. É entender que o seu chamado é fazer as boas obras. Como eu disse agora há pouco, Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus e não vem das obras para que ninguém se glorie. Aí no versículo 10 de Efésios 2, o Paulo fala, porque o Senhor nos preparou, nos salvou para as boas obras. Boas obras estas que ele preparou de antemão para que nós andássemos nelas. Então as boas obras, elas são a consequência de quem nós somos. Se você é filho, filha de Deus, você tem um chamado às boas obras. Mas isto não significa ser religioso, pelo amor de Deus. As pessoas, eu sou muito enfático nisso, amados. Sabe por quê? Porque as pessoas têm que acordar para isso. Deus não chamou o seu povo para frequentar templos feitos por mãos humanas e viverem enclausurados em quatro paredes, longe do mundo, vivendo uma vida de religiosidade, pagando preço, entre aspas, cumprindo cerimonialismos. Deus nunca quis isso. Por isso que Jesus disse, quando aquela mulher veio perguntar para ele, ô Senhor, a nossa adoração é qual? Qual é a verdadeira no caso? É no monte ou é em Jerusalém, no caso no templo? Aí Jesus falou o quê? A adoração verdadeira é em espírito e em verdade.
Ou seja, não é no templo de Jerusalém, não é no monte, é no Espírito. E se você está preso em 4 paredes denominacionais, seja qual for a religião, você está fora da verdade de Deus. Logo, você tem olhos maus. Quem tem olho mau vive em trevas. Olha o que Jesus acabou de falar. Que trevas então essas, hein? São enormes trevas. Porque os olhos não são bons. Não iluminam nada. Por isso que no meio da religião é só hipocrisia. É só um querendo ser melhor que o outro. Eu vi isso várias vezes nas chamadas igrejas. É um querendo ser melhor que o outro, um querendo aparecer mais, um querendo ser mais santo que o outro, com orgulho religioso. Porque eu falo em línguas e tal. É claro que isso não é falado literalmente, abertamente, mas é um sentimento. Vocês entendem? Ninguém fala que é superior, mas a pessoa se sente superior. Porque na religiosidade dela, ela se acha santa demais, perfeita, etc. Hipocrisia, falsidade. Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para que tenhamos olhos bons, para que nos enxerguemos de acordo com como Deus nos enxerga. Entende? Para que nós olhemos para nós mesmos e nos vejamos como filhos de Deus eleitos, que sejamos humildes, que sejamos pessoas que exercem um chamado verdadeiro, com humildade, com mansidão, com coração puro. É isso que Deus quer do seu povo. Entende? Deus não quer que vivamos em estruturas religiosas cumprindo mandamentos. Deus quer que impactemos o mundo fora das 4 paredes. Porque as 4 paredes denominacionais trazem escuridão. São olhos maus. Como que a escuridão pode iluminar? Não pode. Entende? Então, o chamado do povo de Deus é ser luz para o mundo. Mas, repito, você só vai conseguir ser luz se os seus olhos forem bons. Ou seja, se não houver um véu sobre a sua cabeça. Se o seu olho for iluminado. Como Paulo disse, eu oro para que os seus olhos, os olhos do seu coração, sejam iluminados. Ou seja, que vocês conheçam a graça de Deus em toda a sua verdade. Você acabou de ler comigo, gente. Eu não estou inventando doutrina, é a palavra de Deus. Ter o olho iluminado é conhecer a graça em toda a sua verdade. É a palavra do Senhor que diz isso. Agora, cadê a graça pregada no sistema mundano? Não tem. A graça é contrária aos objetivos deles. Por isso que eles não pregam. Ou fingem pregar. Dizem que pregam. Não. Somente fora do sistema você vai conseguir iluminar o mundo. É isso que o mundo precisa. Que as pessoas sejam libertas desse sistema, para que os seus olhos sejam iluminados, que elas tragam a verdadeira luz de Deus, as boas obras impactem o mundo de verdade. Porque a escuridão não consegue iluminar nada. Mateus 5, do 11 ao 16. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Olha, eu vou falar para vocês, da minha experiência pessoal. Eu posso dizer, pela misericórdia de Deus, não é pelo meu mérito suposto, eu não tenho mérito nenhum. Pela misericórdia de Deus, eu sou uma pessoa bem-aventurada. A minha esposa Ju também é. E com certeza vocês, em graça, também são. Sabe por que nós somos? Porque nós somos insultados por pregarmos a graça. Somos perseguidos, ameaçados. Quantas e quantas calúnias, meus irmãos, já levantaram aí contra a minha vida? Quantas? Incontáveis. Mas eu não me deixo abalar, por quê? Porque isso é bem-aventurança. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem. Então, podem me insultar à vontade. Na internet afora as pessoas me chamam de falso profeta, diabo, louco, satanás. Me chamam de tudo que você imaginar, pois podem continuar me chamando. Quanto mais vocês me xingarem, mais bem-aventurado eu serei. E isso vale para todos nós em graça.
12. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa, o galardão, né, de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. 13. Agora vejam só. Vocês são o sal da terra, o tempero. Mas, se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada. Olha só o que Jesus está dizendo, gente. Quem não tempera não serve para nada. O religioso, ele não tempera. Pegou? Não serve para nada. Não sei o que estou falando, foi Jesus que disse. Exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Veja, gente, o sal ruim, o sal que não tinha sabor, o sal de má qualidade naquela época, ele era jogado no chão como se fosse um antiderrapante. Principalmente na época do frio, na época que tinha gelo no chão, principalmente no templo de Jerusalém ali. O que eles faziam? Eles pegavam o sal ruim e jogavam no chão para que as pessoas não escorregassem. É por isso que Jesus está falando isso aqui. Então, uma vez que não há impacto no mundo, o que resta é ser jogado fora e pisado pelos homens mesmo. Então, o nosso chamado, gente, é ser sal da terra. É temperar a terra com bom tempero. Ou seja, é sermos um bom sal, né? Agora, veja o 14. Vocês são a luz do mundo. Como você vai iluminar o mundo, meu irmão, minha irmã, se a sua visão está apagada? Ou seja, se você vive uma vida religiosa e não uma vida cristã de verdade. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. 15. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Não tem lógica, né? Pelo contrário, coloca no lugar apropriado, ou seja, acima, né? E assim ilumina a todos os que estão na casa. E entenda a casa aqui como um mundo que nos cerca. Entenda a casa, no seu contexto pessoal, que é o seu trabalho. A casa que Jesus falou aqui é a faculdade que você frequenta, é a escola, é a vizinhança, é você dentro da sua família. Você que defende a palavra da graça, meu irmão, você tem que ser referência na sua família. Começa na família, aliás, né? Porque a família é o primeiro contato que nós temos. É quem mora na mesma casa, tem o mesmo sangue, percebe? Então entenda isso, esse conceito de casa ilumina a todos que estão na casa, começa obviamente na família, mas é fora da família também. Então aí começa a vizinhança, aí começa o seu trabalho, aí parte para a academia que você frequenta, você é luz na academia, você é luz no seu trabalho. Por quê? Porque você é um eleito de Deus. Você tem os olhos bons, foram iluminados pela graça. Então, ao contrário do que alguns pensam, o Evangelho da Graça não é um chamado à libertinagem. Não, é o contrário. O chamado da graça é para você ser luz, porque os seus olhos estão bons. Perceberam? E aí você pode iluminar a casa, ou seja, o que está ao seu redor. E num contexto geral, a casa é um mundo, né? Aí no contexto geral da igreja, a casa é um mundo. 16. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens. Percebeu? É o que eu acabei de falar. Para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Perceberam? As boas obras glorificam a Deus. E esse chamado, gente, é para a igreja, porque alguém pode dizer assim, mas irmão Cristiano, isso aí foi Jesus falando com os judeus antes da cruz. Não, gente, isso é em graça também. É para a igreja, depois da cruz. Filipenses 2, do 12 ao 16. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. As pessoas pensam que pôr a salvação em ação, né? Em algumas versões aparece efetuem a salvação. Não é você buscar salvação. Você já a tem. O Paulo está falando de colocar em ação. Ou seja, você já tem a salvação,
tanto em termos de vida eterna, como salvação da sua mente. Então você tem que pegar isso e colocar em prática. É isso que Paulo está falando aqui. 13 e 14. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar. Tá vendo, gente? É Ele que faz tudo. Os homens pensam que eles é que fazem as coisas na religião. Eu sacrifico, eu sou muito santo, eu jejuo demais, eu faço e aconteço, eu não perco um culto, eu não perco nenhuma santa ceia, isso e aquilo. Eu que aceitei Jesus, eu que... Não. É Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões. 15. Para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis. Opa! Irmão Cristiano, a palavra não diz que nós já somos irrepreensíveis? Sim, diante de Deus. Percebam isso. Devido à obra que Jesus fez ao morrer e ressuscitar, o Senhor nos olha com olhos da graça, com olhos de pureza. Deus, o próprio Deus, nos purificou. Ele purificou o seu povo. E nós já nascemos purificados pelo que Jesus fez no Calvário, ao morrer e ressuscitar. Então nós, diante de Deus, do ponto de vista espiritual, somos puros e irrepreensíveis. Mas aqui, gente, o Paulo está falando da vida em sociedade. Entenda isso. Há esses dois conceitos. Diante de Deus somos perfeitos, puros, santos, irrepreensíveis. Por quê? Porque Ele nos fez assim. Não é o nosso mérito, é o mérito dele. Agora veja, diante da sociedade é uma outra coisa. E é disso que Paulo está falando aqui. Para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrupta e depravada. Então ele está falando da sociedade que nos cerca, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Que coisa linda, né? Já reparou quando você olha à noite para o céu? O céu é escuro, né? Mas existem várias luzes brilhando. Perceberam a metáfora que Paulo usa aqui? Ou seja, no meio daquela escuridão que é o mundo, as obras da carne no mundo, existem os pontos de luz. E as estrelas, inclusive, são referência. Claro que hoje não tanto devido à tecnologia, né? Mas as estrelas no passado eram referência de direção. Entende? Os grandes navegadores usavam também as estrelas como referência, por exemplo. Está entendendo? Então, assim como as estrelas foram referência no passado da direção, nós somos, para a sociedade, a referência da direção de Deus. Mas isso só quem tem olho bom, né? Quem tem olho iluminado. 16. Vejam, retendo firmemente a palavra da vida. A palavra da vida é o evangelho da graça. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. O dia de Cristo foi no ano 70, eles estavam antes, né? Por isso que Paulo fala no futuro, me orgulharei. Ou seja, eu vou ficar feliz de ter trabalhado e pregado para vocês, porque o que eu fiz não foi em vão. Coisa linda, né? Irmão Cristiano, poxa, abre um parêntese aí. Que negócio é esse de ano 70, que o reino já veio? Eu estou chegando agora na graça, estou meio confuso. Vou deixar na descrição do vídeo, abençoados, um link a respeito da escatologia já consumada. Para você entender tudo que a gente falou hoje, ou pelo menos em parte algumas coisas que eu citei, né? Eu falei do reino que já veio, falei que já estamos ligados ao paraíso, falei do juízo que já se cumpriu. Muitos esperam o juízo no futuro, ele já se cumpriu, mas você só vai entender isso se você estudar. Então na descrição do vídeo vai estar o link da escatologia consumada com todos os estudos, e também eu vou deixar na descrição o link dos 2 estudos anteriores a esse. E hoje nós estamos completando então mais uma trilogia, né? Ela foi involuntária, mas é uma trilogia. Foram 3 estudos com o mesmo raciocínio, né? 3 temas diferentes que abordam basicamente a mesma coisa. Então, tanto a escatologia consumada quanto os 2 estudos anteriores a esse vão estar na descrição do vídeo no YouTube. Você que está pela gravação, você vai pegar o link aí na descrição, tá bom? Então, abençoados, é isso. Deus nos chamou para nós sermos luz do mundo.
Deus nos revelou a graça, meus amados, para que nós tivéssemos olhos bons, para que fôssemos a luz, o sal. Entende? É isso que Deus quer de nós. São as boas obras que Ele preparou de antemão. Estou sendo enfático com isso e serei cada vez mais. Não é ser religioso. Entende? É ser luz e sal da terra. É isso que Deus quer. Deus não quer ninguém frequentando religião, pagando preço, cumprindo o mandamento. O mandamento que Ele deixou para nós é o amor. Amem uns aos outros. Esse é o mandamento. Ponto. É isso que Deus quer. Então, você cumprindo isso, você será a luz do mundo. Você será o sal da terra, que é o seu chamado, o nosso chamado, né? Como filhos de Deus que somos. Eu quero encerrar com Efésios capítulo 5, versos do 8 ao 10. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora não. Agora vocês são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. É o que nós buscamos fazer aqui todos os domingos. Buscarmos de Deus o discernimento daquilo que o agrada. Pegou o seu chamado? Sejam luz no Senhor, porque é o que vocês são agora. Vivam como filhos da luz. E tenhamos então, amados, os frutos de luz, que consistem em toda bondade, justiça e verdade. É isso que Deus quer de nós. Foi por isso que Ele revelou a graça para nós. Ele abriu nosso entendimento para que os nossos olhos fossem bons, e hoje eles são bons pela graça, para que nós pudéssemos ter esse tipo de atitude de vida aqui que acabamos de ler. Filhos da luz. Então o Senhor salvou a nossa mente, manifestou a mente dele em nós. Hoje temos a mente de Cristo, ou seja, a mente que pensa de acordo com a nova aliança. E o Senhor iluminou com isso os nossos olhos. Ele tornou os nossos olhos bons. Logo, o nosso corpo tem luz. Sejamos, portanto, a luz que o mundo precisa.